pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Então, vamos começar a nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 10, a água e o saneamento básico. Vocês já ouviram falar sobre saneamento básico? E se sim, vocês sabem do que se trata o saneamento básico? É o que a gente vai estudar nesse capítulo. Vamos ver o que o livro diz. Primeiramente, ele fala sobre a importância do saneamento básico. E ele diz: quando se fala em saneamento básico, notamos como o nosso país ainda é carente em relação à oferta dessa série de medidas que tornam os locais habitáveis. Medidas essas que, como o próprio nome diz, são básicas. Segundo o Instituto Trata Brasil, também chamado de ITB, mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a esse serviço, embora paguem por ele através de impostos como o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. E as taxas de saneamento básico cobradas pelas empresas responsáveis pelo tratamento de água e de esgoto, ou seja, os impostos que nós pagamos através daquela contazinha de água que todo mês chega na nossa casa. Também pagamos pelo tratamento da água e pelo saneamento básico ali. Isso nos leva a inferir que pagamos por um serviço que não nos é oferecido de forma igualitária. Ou seja, se em alguns lugares não possuem o saneamento básico e todos os meses nós pagamos esses impostos, quer dizer que o quê? Que esse bem ele não é dividido para todos de forma igual. Algumas pessoas têm acesso a esse recurso, enquanto outras não têm acesso de jeito nenhum. Dentre os serviços oferecidos pelo saneamento básico, destacamos os 3 pilares: tratamento da água, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo. Ou seja, dentro do saneamento básico, é oferecido a limpeza, a purificação da água para que ela chegue novamente às nossas casas de forma limpa, purificada e própria para o consumo. O tratamento de esgoto, que é justamente a reutilização dessa água de esgoto que muitas vezes se desperdiça. Então, ocorre a limpeza desses esgotos para não ficar em céu aberto, para não ficar acumulando sujeira, para não ficar propagando doenças. E a coleta e o tratamento de lixo, ou seja, a coleta seletiva. Muitas vezes o lixo que nós jogamos, ele é colocado no lixão, que é até proibido. Por quê? Porque esses lixões, eles simplesmente acumulam vários e vários lixos, não separam, e aí ocorre que tem plástico que fica lá, há muito tempo poluindo o meio ambiente, não é reciclado, não é utilizado para nada, enquanto se o plástico ele for coletado só com plástico, ele pode ser levado para usinas, pode ser levado para fábricas e pode ali ser triturado, pode ser reutilizado, pode virar outra matéria orgânica. O papel da mesma forma, né? Eu não sei se vocês já viram em algum lugar papel reciclado, mas existe cadernos feitos com papel reciclado. Então, se o papel ele fosse separado também em outro lugar onde alguém pudesse chegar lá e pegar só aquele papel, levar para uma fábrica, levar para uma usina, transformar em outro material, nós não teríamos um acúmulo de lixo tão grande como temos hoje. Então, a coleta de lixo e o tratamento do lixo também fazem parte dessas medidas para o saneamento básico. E nada disso nós temos acesso, né? Vamos ver aqui. A água resultante do tratamento oferecido por uma estação de tratamento de esgoto ETE pode ser encaminhada para uma estação de tratamento da água para tornar impotável mais uma vez. Ou seja, essa água que é recolhida no tratamento do esgoto, aquela água que ela está mais limpa, que ela já foi separada do lixo, que ela já foi separada de impurezas, ela pode ser encaminhada para uma unidade de tratamento da água, ser purificada e transformada em própria para o consumo, para haver um desperdício menor de água. É o que está acontecendo
em algumas cidades paulistas, em consequência da crise hídrica que vem acometendo o estado desde o final de 2014. Ou seja, desde o final de 2014 eles estão sofrendo essa crise hídrica. E o que está acontecendo? Eles começaram a tratar essa água do esgoto, eles começaram a dar atenção a essa água do esgoto para poder tratar e poder reutilizar, reaproveitar essa água e assim eles não ficarem sem água e não ser desperdiçado tanto. O reaproveitamento dessa água também pode ocorrer nas hidrelétricas, respondendo a água que será utilizada para gerar energia. O que são hidrelétricas? Hidrelétricas são espécies de aparelhos que coletam essa água e transformam em energia para a gente utilizar, energia mesmo, energia que a gente usa em casa. Energia para ver TV, energia para usar uma geladeira, energia para acender uma luz. Então, essa água suja também, ela poderia ser utilizada nas hidrelétricas, já que ali ela não seria consumida. E aí, aproveitar para transformar em energia para a nossa utilização e também diminuir, né? Diminuir um pouco a questão do consumo de energia que sai apenas de um lugar hoje em dia. Que isso é assunto para próximas aulas. Não vou adentrar muito nisso, que nós estamos falando sobre o tratamento da água. Então, vamos lá. Se todo cidadão tivesse acesso a esses 3 serviços, o investimento em saúde pública seria menor, já que com condições mínimas de saneamento, a população teria mais acesso à água de boa qualidade, o lixo não seria armazenado de forma incorreta, o esgoto não seria despejado em rios e lagos e, consequentemente, não poluiria fontes de água doce e muitas das enfermidades que têm acometido centenas de pessoas não ocorreriam. Ou seja, se houvesse um investimento nesse saneamento básico, muitas das doenças que a gente conhece hoje que afetam a maioria da população, elas não iam existir. Por quê? Porque boa parte delas existem justamente pela má higiene, existe justamente pela sujeira, pela poluição. Então, se esse saneamento básico existisse, muitas dessas doenças iam diminuir e não ia precisar ter um investimento tão alto em saúde pública como nós temos hoje. Então, eles iriam pegar esse investimento, investir nesse saneamento básico e diminuir um problema maior, que é a superlotação do Sistema Único de Saúde, né? O Instituto Trata Brasil revela alguns dados assustadores com relação ao saneamento básico brasileiro. Alguns deles são: primeiro, apenas 39% do esgoto do país é tratado. Então, de 100%, 39% é tratado. 37% da água do Brasil é desperdiçada, o que gera um prejuízo de aproximadamente 8 bilhões de reais por ano. Então, o desperdício da água também gera danos terríveis para a economia, né? Apenas 48,6% da população tem acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto, ou seja, menos da metade da população tem seu esgoto tratado, o que gera um maior índice de poluição ambiental, principalmente em recursos hídricos. Quando eu falo recursos hídricos, eu estou falando da água. Mais de 3,5 milhões de brasileiros nas 100 maiores cidades brasileiras despejam o esgoto de forma irregular. Ou seja, que forma irregular é essa? Em rios e mares. Se você for para uma cidade, uma capital, exemplo, Fortaleza, e você procurar aquelas praias que ficam no centro, a Praia de Iracema, a Praia do Futuro, você vai ver que o esgoto ele é despejado na água. Então, o lixo, a lama, tudo aquilo ali que está na cidade, ela vem para a água. E isso gera uma poluição enorme. Gera também, não só a questão de poluir a água, como também colocar várias e várias espécies em extinção. Por quê? Porque muitas vezes ali vivem animais marinhos, né? Tem a presença de animais que muitas vezes engole uma tampa, engole um canudo, e aquilo ali gera a morte, gera o sofrimento desses animais. Vamos a essa tabelazinha, ó. Essa tabela ela fala da questão justamente do tratamento da água em alguns estados. Vamos ver como é que tá aqui. No norte, apenas 14,7% do esgoto é tratado. No Nordeste, 28,8% do esgoto é tratado.
Sudeste, apenas 43,9% do esgoto é tratado. Sul, apenas 43,9% do esgoto é tratado. Centro-Oeste, 45,9% do esgoto é tratado. Ou seja, os menores índices são Nordeste e Norte e os maiores estão no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ou seja, as partes mais ricas do Brasil, né? Então, a gente paga por imposto que os mais ricos usam e os mais pobres não. O que é contraditório, porque se uma pessoa tem mais dinheiro, ela tem mais condição para procurar saúde privada, né? Lugares particulares para poder se tratar, enquanto o pobre, ele depende do SUS. E seria justamente para ele que tinha que haver uma priorização do saneamento básico, já que é ele que precisa desse atendimento gratuito, né, do governo. Então, para diminuir esse atendimento, eles poderiam justamente investir no saneamento básico, mas não é o que acontece. Nós pagamos por um imposto que nós não utilizamos, porque quem utiliza são as pessoas que têm mais condição. Quando chegamos nas estações de tratamento da água, nós podemos ver 5 formas de limpar, 5 processos que essa água sofre até voltar para nós. Vamos ver. O primeiro é a coagulação. O que é a coagulação? A água recém-chegada e ainda contendo impurezas recebe 2 substâncias, o hidróxido de alumínio e a cal hidratada. Essas 2 substâncias formam, ao reagirem com a água, uma espécie de gelatina, permitindo que as partículas de sujeira comecem a se agrupar, a se reunir e possam ser retiradas, porque elas viram grandes blocos de gelatina, daquela sujeira, daquela impureza, e esses blocos eles são retirados da água, que vai passar por outro processo, que é o que a gente vai ver agora, que é a floculação. Quando as partículas de sujeira começam a se acumular, dizemos que ela está ocorrendo a floculação, quando grandes flocos de sujeira ficam suspensos sobre a água, ou seja, flocos mais pequenos, eles vão subindo, vão emergindo, e esses flocos eles são retirados também. Próximo, decantação. Após se formarem, os flocos vão se tornando mais densos, ou seja, mais pesados que a água, e começam a se depositar no fundo do tanque. Ao final dessa etapa, a água já está mais limpa e é transferida para um novo tanque, ou seja, esses flóculos que ficaram maiores e mais pesados, eles vão baixando e a água vai ficando limpa em cima. Após isso, ocorre a filtração. Nessa etapa, a água que está com parte impura e com parte pura, né, passa por várias camadas formadas por carvão, cascalho e areia, que é o filtro deles. E ao passar por essa camada, as impurezas que não decantam serão retiradas. E alguns ovos de parasitas também podem ficar retidos, ou seja, passa por uma grande peneira feita por cascalho e carvão. Ela passa, fica a sujeira e passa só água limpa. E aí vem a última etapa, que é a cloração ou fluoroteração, que trata-se de 2 etapas químicas muito importantes, pois o cloro mata os micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde e o flúor é adicionado por ser importante à saúde dos nossos dentes. Ou seja, o cloro ele serve para matar os micro-organismos, né, as bactérias, os vírus, as coisas que existirem naquela água, e o flúor porque ele é importante para os dentes, e aí foi uma medida que o governo encontrou para ajudar a população a tratar mais dos dentes. Pronto. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vocês vão dar uma lidazinha agora na página 92 e 93, que ela vai falar sobre as doenças. Eu quero que vocês dêem uma olhada em quais são essas doenças que podem ser passadas por essa água suja. Aqui tem até um quadro na página 93, vocês dão uma lida. E a atividade vai ser a atividade da página 94 e 96. Vai da 94 até a 98, na verdade. 94 a 98. Vai de 1 a 10. 10 questõezinhas que vocês vão fazer hoje, tá certo? Próxima aula a gente conclui e já inicia outro capítulo, tá bom?
Então é isso, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês me procuram. Um beijo e tchau!